videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de história referente aos capítulos 6 e 7 do nosso livro. Então, bora lá. Vamos começar no capítulo 6, tratando da origem de Roma. Nesses dois capítulos, a gente vai falar de como surgiu o Império Romano. E como que está relacionado à origem de Roma? Gente, a Roma foi basicamente assim. Vários povos começaram a se juntar na Península Itálica, formando um só. A parte central de Roma foi ocupada pelos italiotas. Aí nos italiotas tinham povos também de diversos lugares, latinos, de não sei o que, dizendo o que. E a parte norte foi pelos etruscos e a parte sul pelos gregos. Só que os etruscos, eles viviam do comércio do Mediterrâneo, da exploração de minas de ferro, agricultura, e como eles tinham essas atividades que faziam eles enriquecer muito, eles se fortaleceram e começaram a impor a cultura deles com os italiotas e com os gregos também. Ou seja, eles começaram a ocupar as outras partes de Roma, dominando ela. Então, a cidade de Roma começou a ser uma cidade etrusca. E foi aí que começou a monarquia de Roma, tendo seu primeiro governante um rei etrusco. Só que aí, quando os etruscos transformam Roma em uma monarquia, ela já imediatamente vira uma república. Por quê? A monarquia romana, ela não era hereditária, não era de pai para filho. O Senado elegia o próximo governante. Só que aí, nisso de eleger o próximo governante, a gente tinha os patrícios. Os patrícios tinham uma aliança muito forte com o Senado, então eles tinham uma influência muito grande nas escolhas dos próximos governadores de Roma. E aí os patrícios, como eles não são bobos nem nada, além deles já terem uma aliança muito grande com um grupo muito importante na sociedade romana, eles se fortaleceram e fizeram a mesma coisa que os etruscos. Pegaram mais influência, foram impondo seus costumes para os outros povos, e aí os patrícios começaram a ter os seus lugares no Império Etrusco, na parte etrusca. E aí, como que fala? Eles depostaram? Enfim, eles fizeram o rei etrusco ser deposto e aí eles assumiram o poder. Ou seja, a mesma coisa que os etruscos fizeram com os gregos e com os italiotas, os patrícios fizeram com os etruscos depois que eles dominaram Roma. E ficou nisso daí, de um dominar Roma, o outro. Enfim, depois que a monarquia de Roma acabou, a gente teve umas mudanças nas características de Roma. Vamos começar que, além de ter o Senado, começou a ter um grupo com maior influência que o Senado, que são as assembleias. As assembleias que definiam as decisões políticas. Não eram mais os senadores, não eram mais os reis, eram as assembleias. Só que o Senado também ajudava as assembleias nas decisões políticas, porém a Assembleia tinha uma autoridade maior. E aí na República de Roma a gente tem os comícios. Os comícios, eles uniam diferentes partes da sociedade romana, mas eles não pegavam todas as pessoas da sociedade romana, eles pegavam os que tinham mais influência e que podiam participar de nomeação. Que nomeação? A nomeação dos magistrados. O que são os magistrados? Os magistrados, eles tinham poder, eles eram importantes para Roma, e além deles serem importantes para Roma, por eles terem poderes, eles elegiam outras duas pessoas para poder governar Roma, junto do governante, para o poder não estar concentrado na mão de uma pessoa só. Porque, gente, vamos dar um exemplo do Brasil. No Brasil, a gente chama República Federativa do Brasil. É alguma coisa assim, mas tem República Federativa. República é aquela ideia de democracia, de não ditadura. Então, o poder, pelo menos do Brasil, não está concentrado só na mão do presidente, está concentrado na mão dos governadores, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais. Foi essa mesma coisa que aconteceu em Roma. Só que aí tinha o governador, os dois cônsules, os magistrados, os comícios, o Senado e as assembleias.
Agora vamos para a organização social da República Romana. O que estava lá no topo da pirâmide são os patrícios. Porque, gente, os patrícios não foi a última sociedade a tomar Roma. Então, os patrícios, eles se achavam os bambambam, porque foram os descendentes deles que fundaram Roma. Então, eles se achavam os mais e afirmavam ter mais direitos que os outros habitantes da cidade, justamente pelos descendentes deles terem fundado a República Romana. Depois, a gente tem os plebeus. Os plebeus é tipo como se fossem os cidadãos de Roma, mas eram aqueles indivíduos que viviam livres, que não eram escravizados, igual a gente vai ver daqui a pouco. Depois a gente tem os clientes. Os clientes são pessoas que nasceram escravizadas, mas que conquistaram a liberdade. Qual que é a diferença dos clientes para os plebeus? Os clientes já nasceram escravizados e tiveram que conquistar a liberdade. Já os plebeus nasceram com liberdade própria e muito menos eram escravizados. E a gente tem o que está lá na base da pirâmide, sempre está na base da pirâmide de qualquer sociedade aí que a gente vai ver, que são os escravizados. E o que são os escravizados? Gente, nessa sociedade, escravizados não eram necessariamente africanos ou negros. Eram pessoas aprisionadas em guerras que Roma participou, ou pessoas que não conseguiram quitar suas dívidas. Como as pessoas não quitavam suas dívidas, a consequência de não quitar a dívida, de não pagar a dívida, é ser um escravizado e trabalhar para a pessoa que você está devendo. E a gente tem a cultura de Roma. Gente, Roma não se fundou por conta da união de diversos povos diferentes. Então, a cultura romana era uma cultura muito diversificada. Só que a maior parte da influência dela é da cultura etrusca, porque os etruscos não foram os primeiros que dominaram Roma. Então, como a grande maioria lá dos cidadãos de Roma eram os etruscos, a influência deles na cultura romana ainda é muito grande. Os etruscos ajudou na drenagem de águas e de pântanos, além de ter ajudado na construção de palácios e templos, que são as famosas técnicas de construção de abóbadas, igual está escrito aí no slide. E a gente tem a questão da religiosidade. Os romanos acreditavam em divindades misteriosas e ameaçadoras. Aí, essa parte eu tô lendo porque realmente meio que eles acreditavam em divindades peculiares. E além deles acreditarem em divindades peculiares, para eles mostrarem esse amor, essa adoração por esses deuses deles, eles faziam sacrifícios com animais e mágicas, entre aspas. Que esses sacrifícios com animais e essas mágicas que eles faziam ajudavam eles a prever o futuro e lutar contra as forças sobrenaturais. Gente, eu vou falar aqui nua e cruamente, a gente tem o nosso querido Satanás. E a gente não usa da nossa fé, do nosso Deus, do nosso Jesus, da nossa Maria, de todos os santos, do nosso anjinho da guarda, para a gente poder nunca ter, para a gente nunca, vamos supor, ser influenciado pelo Satanás. É a mesma coisa com os romanos. Só que ao invés deles irem na igreja, deles rezarem, deles fazerem isso que nós católicos, cristãos fazemos, eles faziam justamente esses sacrifícios com animais e essas mágicas. E eles também sofreram influência do helenismo, porque uma das sociedades que dominaram Roma não foram os gregos. Os gregos, eles eram helenistas, ou seja, eles construíam templos de adoração aos seus deuses. Tanto que aquelas técnicas de abóbadas que a gente viu anteriormente na cultura romana foi para construir templos e palácios, certo? E esses templos e esses palácios era justamente para adorar as divindades de Roma. E a gente tem também a economia romana, que ela era baseada na exploração de terra e obrigavam escravos a trabalhar. Sabe aqueles escravizados que a gente viu na estrutura social de Roma? Eram justamente eles que trabalhavam nas grandes propriedades de terra. E aí a gente teve as guerras púnicas. Gente, Roma não estava satisfeita com o território dela, então ela falou assim: "Ai, vamos expandir? Vamos dominar outros lugares?" E aí eles começaram a expandir seu território. Só que aí nisso que eles estavam expandindo seu território, eles deram de cara com o povo de Cartago.
eles não ficaram satisfeitos. Tipo assim, meu Deus, vocês chegaram depois, já quer tomar o que é nosso? E com isso começou a ter várias batalhas entre os romanos e os cartagienses. É assim que fala. Só que os cartagienses perderam, né? E Roma dominou Cartago. Então, assim, não adiantou de nada eles terem ficado indignados com Roma tentando roubar o território deles, porque no final Roma roubou do mesmo jeito. Só que aí, quando começou a República de Roma, começou a ter disputas políticas e sociais. Aí, ó, desde o início da República, a plebe romana. O que é a plebe romana? Aquela dos plebeus. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Quem que eram os plebeus? Indivíduos livres que viviam em Roma. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. E essa plebe romana começou a ficar insatisfeita com o controle dos patrícios sobre os cargos políticos. Porque lembra que os patrícios se achavam os mais, se achavam donos de tudo e todos, só porque eram descendentes dos fundadores de Roma? Aí os plebeus ficou assim, só porque vocês são descendentes de Roma, vocês podem tudo e a gente não pode nada? E aí eles começaram uma revolução, gente. Não começou uma revolução, mas começou a ficar insatisfeito. Aí nisso deles tentar ganhar alguma coisinha, os plebeus fizeram a nossa famosa Lei das 12 Tábuas, que era várias leis escritas que davam direito aos plebeus e falavam tipo assim, vamos controlar o poder dos patrícios, a manipulação dos patrícios, porque eles manipulavam todo mundo para todo mundo adeusar eles, para todo mundo adorar eles, só porque eles eram os descendentes dos fundadores de Roma. Só que aí, com isso deles verem as desigualdades que tinham em Roma, começou a ter várias rebeliões, protestos, e foi aí que começou as disputas políticas e sociais. E foi justamente por causa dessas disputas políticas e sociais que chegou no fim da República, porque os militares se juntou com os plebeus, os nobres se juntou com os plebeus, então a grande maioria da população romana estava insatisfeita. Aí teve vários governadores que tentou acabar aí com essas rebeliões e com essas insatisfações, tentando, como eu posso falar? Tentando não dar lugar de fala para essas pessoas que não estavam satisfeitas com o que elas estavam recebendo em Roma, até que o Otávio, numa disputa aí de ser governador, ele ganhou, né, lá com os votos e ele promoveu uma série de reformas. Porque o Otávio, ele é tipo o pai dos pobres, igual Getúlio Vargas. Ele falou assim, tadinho desse povo, eles estão insatisfeitos. Eu vou dar o que eles querem, eu vou transformar a República Romana. E aí, a República Romana acabou e começou um império. E é justamente disso que a gente vai falar no capítulo 7, o Império Romano. Um capítulo inteirinho dedicado só para o Império Romano. Aqui eu vou falar bem brevemente das características do Império Romano. Na religião, acho que foi o que mais mudou porque o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. Vou explicar como que o cristianismo passou a ser religião oficial. A gente também teve um título. Título, gente, é quando a gente atribui algo a alguém. E Augusto, uma pessoinha lá de Roma, ele atribui a Otávio, pai dos pobres, vamos chamar ele assim, um caráter divino. Tipo assim, ele olhava para Otávio e falava assim: Você é meu Deus. E quando o Augusto ganhou um título justamente por adorar o Otávio, foi quando ele ganhou o título que marcou o fim da República. Aí, gente, lá no início do governo do Otávio, os patrícios, ele estava com medo dos patrícios tentar derrubar seu governo, e os patrícios faziam a mesma coisa que os plebeus e ganhar muita influência e conseguir derrubar o governo. E incentivar outras pessoas a querer derrubar o governo do Otávio também. Então, o Otávio, gente, ele já não é pai dos pobres, ele já tentou manipular os pobres já, porque, tipo assim, já fiz tudo que os pobres queriam, vou manipular eles agora, para eles não verem as merdas que eu tô fazendo. Então, aí ele distribuiu trigo para a população. Aí ele fazia circo para a população se divertir. Concedia perdão de dívida para os pobres que não podia pagar. Aí, né, a fama dele já subiu. Mas, por incrível que pareça, gente, essa política do pão e circo marcou o Alto Império e a Pax Romana.
O Alto Império foi, tipo assim, o auge do Império Romano. Tipo, o auge de alguém é quando a pessoa tá na melhor fase dela. O Alto Império é quando o Império Romano estava na melhor fase dele. Ele teve crescimento econômico. Aí os filósofos começaram a ir para Roma divulgar os pensamentos deles. Aí isso aí já mudou a sociedade e a cultura, que aí na aristocracia os indivíduos começaram a enriquecer, né? Porque a economia de Roma aumentou, então o povo começou a ganhar mais dinheiro, começou a controlar mais propriedade de terra, porque tinha grana, comprava propriedade de terra e passava a ter mais do que já tinha. Aí os escravizados, gente, eu tenho dó dos escravizados, porque até eles ganhar a abolição da escravatura... Gente, peraí que o meu despertador tá tocando. Olha que coisa feia, gente. No meio da aula eu tendo que desligar o despertador, porque eu tenho um girassol, aí eu tenho que regar ele todo dia. Aí se eu não pôr o despertador, eu esqueço. Mas continuando, gente, eu tenho dó dos escravizados. Porque, tipo assim, até 1800, 1900, 1888. Gente, não lembro quando aboliu a escravatura. Mas acho que é 1888. Até esse dia os escravos eram tratados pior que bosta, não tô brincando. E aí, mesmo com o Império Romano no auge deles, na melhor fase deles, os escravizados continuou sem participar da sociedade, muito menos de ter direito. Aí vamos para a economia romana. Continuou tendo a economia em atividades comerciais, como agricultura, pecuária, só que começou a ter exploração mineral. E essa exploração mineral foi o que mais aumentou, que fez com que a economia romana impulsionasse, porque também possibilitou o desenvolvimento tecnológico. Gente, até naquela época já tinha tecnologia. E aí, uma coisa muito interessante que tinha em Roma eram as termas. Gente, as termas é tipo um espaço de lazer, porque além de ter piscina aquecida, que a gente conhece aí, tinha massagem, depilação, acesso a musicais, biblioteca. Gente, aquilo era um paraíso para os romanos. Indo para a última parte do capítulo 7, vamos falar do surgimento do cristianismo. Gente, uma pessoa virou e falou assim: Eu sou filho de Deus e a gente tem que acabar com os pecados que a humanidade comete. Gente, esse judeu ficou famoso por do nada falar que era filho de Deus. Dá para acreditar? Um monte de gente começou a amar esse judeu, começar a seguir esse judeu, falando assim: ele é filho de Deus, então eu vou seguir ele. Só que aí, gente, é, essa influência aí do cristianismo aumentar, as autoridades judaicas, que é uma outra religião que tinha em Roma, não ficou satisfeita. Aí a maior parte das pessoas que acreditaram aí nesse judeu, que era filho de Deus e tudo mais, foram torturados e assassinados. Mas depois de muitas dificuldades, o cristianismo, o judeu, que é filho de que se falava que era filho de Deus, os seguidores do judeu que se falava filho de Deus, ganharam um espaço. Gente, só que eles ganharam um espaço tão grande que Roma adotou o cristianismo como a religião oficial do império e cagou para as outras. Porque Roma era politeísta. Todas as religiões politeístas que tinham em Roma foram abandonadas e proibidas e ficou só o nosso querido cristianismo que a gente conhece hoje em dia. Óbvio que ele passou por diversas transformações. Mas foi assim que se deu o cristianismo como religião oficial do Império. E essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.